Muito bem, o programa TV Câmara Entrevista está de volta. Este é o segundo bloco. Estamos conversando hoje sobre direitos humanos e a polícia do futuro. Para tratar do tema, estou recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o capitão da PM, Antero Baraldo. Capitão, a gente falou um pouquinho sobre, então, a formação, o papel dos direitos humanos na formação contínua do policial militar. O senhor acredita que a população, ela reconhece a polícia militar como uma instituição responsável pela preservação e o respeito aos direitos humanos? Olha, sinceramente falando, inclusive como cidadão, eu acredito que sim. E tem um número que eu acho que me ajuda a tentar demonstrar que isso talvez seja uma verdade. Nós recebemos aqui na região, que é uma região pequena, são apenas 39 municípios, considerando que o nosso estado tem 645. Numa região de 39 municípios, nós recebemos, o ano passado, quase 2,5 milhões de ligações para o telefone de emergência 190. E vieram para a Polícia Militar chamados de toda sorte. Há pessoas, inclusive, que ligam para a Polícia Militar, para o telefone de emergência 190, porque querem apenas serem ouvidas. Querem uma pessoa com quem possam conversar, com quem possam trocar um fiozinho de conversa ali de 1, 2, 3 minutos, porque talvez não encontrem isso na nossa sociedade, nas nossas comunidades e até mesmo nas nossas famílias. Então, uma instituição que atende 2,5 milhões de chamados por ano, numa comunidade que tem aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, sendo que 60% desses chamados não são chamados de polícia, não são pessoas cometendo crime, não são chamados dos quais decorrerá uma intervenção policial com emprego de força, de arma, com prisões, apreensões, conduções a distritos policiais, eu só posso concluir que é um serviço reconhecido pela sociedade. A sociedade sabe que, discando 90, ela será atendida por um policial militar. E se ela precisar, ela terá uma viatura à sua porta. Então eu acredito que a polícia é reconhecida pela comunidade como uma polícia cidadã, uma polícia comunitária que respeita os direitos humanos e que está atenta à proteção das pessoas e do seu patrimônio. Capitão, mas por outro lado, a gente tem um contraponto que, em alguns casos, por exemplo, nos últimos anos a gente percebeu, vamos até dizer no ano passado, né, nas manifestações, houveram relatos de truculência policial e de abuso mesmo, em alguns casos, de violência. Como é que a PM ela lida com isso? Qual é a posição da instituição em relação a esse tipo de situação? Se a gente voltar um pouquinho mais, a gente teve o episódio do Pinheirinho, foi muito polêmico aqui também na região. Recentemente, algumas desintrusões lá no centro de São Paulo, de prédios públicos, prédios que estavam ocupados, não necessariamente públicos. E a gente sempre vê alguns relatos de que a polícia acabou exagerando o uso da força. Como é que a gente equaciona, então, toda essa questão dos direitos humanos com o trabalho da polícia? Você citou alguns casos de não conformidade na atuação policial militar e não conformidades relacionadas ao uso excessivo da força, né? E isso, de fato, é uma verdade na nossa instituição. Nós somos uma instituição de 94 mil homens, estamos quase com 100 mil homens na ativa, fora os nossos policiais inativos que continuam policiais militares e eventualmente são até acionados para atender ocorrências, mesmo já tendo se aposentado, mas a comunidade reconhecendo que aquele cidadão foi um policial militar durante 30 anos, acaba lançando mão daquela pessoa para atendimento de ocorrência. E isso não é muito incomum, não, isso acontece com uma certa frequência. Mas é verdade, nós temos alguns registros de não conformidade no nosso trabalho, mas a Polícia Militar lida com isso de maneira muito serena. Por quê? Nós temos um sistema de depuração de público interno muito consolidado na PM. Nós temos um sistema que acompanha todo o processo do policial militar, desde o momento da sua formação, até quando já depois de aposentado, ele não mais trabalhando na Polícia Militar, mas ainda permanece um policial militar, usando um termo militar, um policial militar inativo, que é o aposentado, mas continua assim policial militar mesmo nesse período. Então a polícia ela tem um trabalho que acompanha e monitora todos os seus mais de 100 mil policiais militares considerados inativos durante toda a sua vida profissional e também a sua vida civil.
de maneira que, se constatado alguma não conformidade, algum comportamento que não esteja devidamente alinhado com as diretrizes e com os valores institucionais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós abrimos procedimentos, instauramos procedimentos, apuramos a conduta do policial militar e, se constatado que de fato houve alguma não conformidade ali e que ele deu causa a isso, ele é responsabilizado. Agora, é importante a gente fazer um registro também. No ano passado, as não conformidades envolvendo policiais militares aqui na região metropolitana não alcançaram 1%. Nós fizemos uma conta, deu 0,00 alguma coisa, sequer deu percentual. Isso quer dizer que o número de não conformidade é muito baixo. Mas o que significa isso para a Polícia Militar? Significa muito, porque nós gostaríamos de não ter nenhuma não conformidade. Mas a gente quer, nesse momento, passar para a comunidade essa tranquilidade, essa serenidade, que ela confie na sua polícia. Nós somos uma polícia muito grande. Nós somos uma polícia que tem nos seus quadros seres humanos, e seres humanos que vieram dessa mesma comunidade, e seres humanos que eventualmente podem apresentar algum tipo de falha no seu procedimento operacional. Mas como na nossa instituição há normas de procedimento, tanto operacional como administrativo, para qualquer tipo de atividade desenvolvida pelo policial militar. E temos também um sistema de depuração muito forte, e isso me tranquiliza o suficiente para dizer para essa comunidade que esteja tranquila também, porque está em boas mãos. A sua polícia é uma das melhores polícias do mundo. Capitão, pensar a ação policial a partir da perspectiva dos direitos humanos é também pensar que a segurança e o crime são, antes de ser um caso de polícia, são questões sociais? Hoje a polícia discute muito isso. Eu fazia recentemente um curso e tive acesso a uma determinada ferramenta numa disciplina, e antes de eu finalizar aquela disciplina no curso, eu tinha que apresentar um trabalho para o professor. Eu falei, eu vou fazer uma experiência com essa ferramenta nessa disciplina. Era uma ferramenta de métodos quantitativos, e, embora sem muito rigor científico, era apenas um exercício dentro de uma disciplina, eu consegui perceber o seguinte: isso talvez seja objeto de estudo futuramente por quem efetivamente tenha condições de comprovar cientificamente o que eu vou apenas atestar como uma percepção daquilo que eu vivo hoje em termos de polícia. Ao finalizar o exercício, eu percebi o seguinte, que apenas 25% daquilo que a Polícia Militar fazia efetivamente impactava em indicadores criminais. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que mesmo você empenhando 100% dos seus ativos dentro da instituição, eu usei da melhor maneira, da maneira mais eficaz e mais eficiente, todos os meus ativos operacionais. Usei bem os meus recursos humanos, usei bem os meus recursos materiais, usei todas as ferramentas de inteligência que a Polícia Militar disponibiliza para mim, fiz um planejamento eficiente. Teoricamente, o impacto disso no indicador criminal seria apenas 25%. Então, por que isso ocorreria? É a discussão que a gente tenta trazer para a sociedade hoje em dia. Isso ocorreria porque, em tese, os outros 75% seriam de responsabilidade dos outros atores desse cenário que compõem a segurança pública. Vamos citar alguns deles. Para que haja uma segurança pública eficiente e eficaz dentro de uma comunidade, é importante que haja uma polícia eficiente e eficaz dentro da comunidade. Isso é evidente. Mas esse trabalho fica bastante facilitado quando dentro das nossas comunidades nós temos pessoas que vivem em ambientes familiares estruturados. Isso contribui bastante para a melhoria da segurança pública das nossas comunidades. Quando esses indivíduos vão para a escola e recebem e têm acesso a um processo de formação que complementa aquilo que eles trouxeram das suas famílias, isso também contribui para a segurança pública. A mesma coisa acontece quando essa pessoa vai para a igreja e ali recebe um complemento da sua formação. Quando a gente faz um policiamento ostensivo bem realizado e conseguimos prevenir um crime, quando nós temos uma polícia civil eficiente que investiga bem o delito quando chega ao seu conhecimento,
Um Ministério Público que, quando percebe que de fato há elementos o suficiente de cometimento de uma determinada infração penal, oferece uma belíssima de uma denúncia contra aquele infrator da lei. Um juiz que julga com zelo, com competência, com cuidado aquela questão que cai sob sua responsabilidade. E, por fim, um sistema prisional que se esforça ao máximo em recompor aquele indivíduo para reconduzi-lo à sociedade, de onde ele nunca deveria ter saído. Então, quando todos esses atores cooperam com o trabalho das polícias, nós temos uma segurança pública mais eficiente e mais eficaz dentro das nossas comunidades. O ordenamento urbano, por exemplo, é uma coisa que a gente discute muito hoje em dia na polícia. Temos, inclusive, um relatório, só para exemplificar, para que a comunidade possa saber, um policial militar hoje, por exemplo, ele está fazendo um policiamento, um patrulhamento numa determinada comunidade e percebe que há um muro muito pichado, que há uma rua sem calçamento, com muito buraco, sem emplacamento com identificação do nome daquela rua, com matos crescidos, terrenos baldios, falta de iluminação. Esse policial militar, ele faz um relatório hoje, manda para o comandante dele e esse comandante despacha direto com o poder público ou privado responsável pela solução daquele problema. Porque justamente por entender a Polícia Militar hoje em dia que esses aspectos do ordenamento urbano contribuem muito para uma segurança pública melhor. Se você vive num ambiente que é desorganizado ou, pior ainda, um ambiente degradado, isso propicia inicialmente o cometimento de pequenas infrações. Só que o cometimento de pequenas infrações, muitas vezes apenas infrações sociais, podem levar ao cometimento de pequenas infrações penais, contravenções penais, por exemplo. Esse cometimento reiterado de pequenas infrações penais pode levar ao cometimento de médias e grandes infrações penais. Quem sabe até lá na frente o cometimento de roubos, o cometimento de latrocínio, de homicídios, de furtos, de violências sexuais. Então, o assunto da segurança pública é muito complexo e há diversos atores nesse cenário que, quando trabalham da melhor maneira possível, contribuem bastante também para o aumento da segurança pública das nossas comunidades. Muito bem, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Estamos conversando sobre direitos humanos e a Polícia do Futuro. Estou batendo papo aqui com o capitão Antero Baraldo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos para um breve intervalo e, na sequência, voltamos com o terceiro bloco, onde falaremos um pouco mais sobre o futuro da polícia.